Boa noite, pessoal. Meu nome é Thiago, eu faço parte do Ministério de Comunicação da Vinhosa e a gente separou esse dia, essa noite, para a gente poder fazer um bate-papo muito bacana, muito sério, muito interessante, porque nós entendemos que a igreja ela precisa ser relevante em assuntos do cotidiano. E nós vamos tá trabalhando o assunto do Maio Laranja, que é onde nós abordamos a temática do abuso sexual contra crianças e adolescentes. E a gente convidou um time muito bacana, eles vão estar se apresentando. Primeiramente, sejam bem-vindos, nossas portas se abrem aqui também. Você vai poder fazer sua pergunta no final dessa live. A gente vai dar um sinal e a gente vai poder responder algumas. Talvez a gente não consiga responder todas as perguntas, mas certamente nós vamos olhar com carinho e vamos responder o máximo possível. Então, eu vou apresentar quem está aqui com a gente. Nome de peso, hein, gente? São nomes de peso. Esse aqui é o nosso pastor Fabiano. Essa aqui é a psicóloga sensata Thalita. E aquela dali tem um currículo de dar inveja. É a tia Jo, a famosa tia Jo, é missionária, é pedagoga, professora, ela é tudo. Serva do Senhor. E nós estamos muito felizes de poder abençoar a sua vida, você que está assistindo. Nós queremos poder esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas. Talvez a gente não consiga esclarecer todas as dúvidas, é um assunto que é muito, muito extenso, dá bastante bate-papo, mas a gente quer fazer o melhor, dar o nosso melhor, para que você possa sair daqui esclarecido a respeito desse tema. Bem, vamos começar? Vamos. Primeira pergunta que nós temos é como se descreve um abuso sexual contra adolescentes e crianças. Porque quando a gente fala abuso sexual, a gente se atenta muito sobre o ato sexual, né? Mas, pelo que eu li algumas coisas e não é apenas o ato sexual, né? Quem vai responder? Responder, Tia Ju. Gente, o abuso sexual, ele não é propriamente o ato, né? Aí é a mesma coisa quando a gente designa o estupro. Necessariamente, não é o ato em si sexual. Ele pode ser a fala opressora, pode ser o tato, pode ser o abuso verbal. Então, o abuso sexual designa nessa área aí, da maneira que oprime e ofende o vulnerável na medida do seu corpo e até psicologicamente. Vou dar um exemplo disso, expor a criança a um filme erótico. Então, isso é um abuso sexual também, é um exemplo de até, não somente como ato em si. Fazer um parênteses rapidinho? Então, eu estava lendo recentemente também que a gente entende que muitas famílias, principalmente no nosso país, vivem com casas com poucos cômodos. Então, eles estavam fazendo, quando surgiu a questão da campanha do 18 de maio, né, do Maio Laranja, para que pedisse para que botassem as crianças no outro cômodo, para que os casais não tivessem relação, mesmo quando a criança estivesse dormindo. Porque elas podem acordar no meio da noite, né, e você não percebe. Talvez você ache que ela está dormindo, mas às vezes ela já acordou e ela pode estranhar aquela situação. Ou pais que têm filhos pequenos, que ainda dormem no quarto. Então, que separassem as crianças. A gente entende, né, que muitas pessoas não têm, mas que mesmo assim desse um jeitinho de separar. Porque só da criança estar no quarto já pode configurar como abuso sexual. Então, esse foi um dado que chamou muita atenção, porque nós nunca tínhamos parado, enquanto sociedade, para pensar nisso aí. Né? Até crianças de 2 anos, a gente já entende que eles têm uma questão do sono leve. Então, é como se eles acordassem assim no meio do sono e gravassem imagens e sons que vissem. Então, mesmo a criança que não fala, como a tia estava falando antes, né? Não é verbal, mas configura. Então, é um alerta aí que eu achei interessante para... E é comum, igual ela falou, é muito comum que aconteça esses casos. E isso pode também representar porque a criança não tem uma interpretação. Até a fala verbal do ato que ele vê a mãe ou a criança, a gente não sabe como ele vai interpretar. Ele interpreta como uma agressão.
né, uma agressão. E a criança, às vezes, pensa que é uma violência. Isso pode configurar na idade adulta, e a Thalita pode até, na questão de reflexo psicológico, até na própria sexualidade da criança. Pode gerar uma consequência futura de um abuso que ficou no subconsciente de uma infância. Sim, sim. Tem umas sequelas assim que ficam, mas aí a gente fala depois na próxima pergunta. E parafraseando essa questão, né, até a palavra de Deus vai dizer a respeito de olhar com segundas intenções, né? Não precisa ser propriamente dito o contato ou o ato, mas o exibicionismo, ele também caracteriza como um abuso. E a criança, por ser muito vulnerável, ela não tem essa percepção. Mas ao analisar com um analista, um profissional da área, ele vai ver que houve o abuso em decorrência dos relatos da criança. Um parêntese. A questão de roupa também. Vou dar um exemplo bem claro. Hoje em dia, através da musicalização e da mídia, a criança ela está no mundo do adulto muito fácil. Então, a erotização está sendo precoce. Então, você, às vezes, querer colocar a sua menina com uma sainha curtinha e uma roupa... uma roupa sensual, adulta, você estimula um pedófilo, um olhar. E a criança está numa idade vulnerável, ela vai vestir o que o adulto coloca. Então, há uma reflexão sobre isso também. O tipo de música que você põe a criança para ouvir. É engraçado não, é bem abrangente as áreas que dão abertura, né, para o abuso. E eu estava percebendo que praticamente todas as situações que foram colocadas aqui nos remetem à família, né, onde eu acredito, né, que seja a maior parte dos casos, eles aconteçam dentro de casa. Tanto que nós estávamos até conversando aqui, um pouquinho antes de entrar no ar, que existe um número alarmante que está se agravando por conta dessa quarentena. E o que vocês me dizem a respeito do comportamento da família? Porque, normalmente, a gente ouve muitos casos de pais que abusam filhos, tanto meninos quanto meninas. Mas existe um silêncio de, talvez, a própria criança ou até mesmo a esposa, ela se omite, né, por seus motivos, mas acaba gerando essa dificuldade maior, né, porque o tempo vai passando, a situação vai se agravando, vai ficando uma ação muito, muito normal dentro de casa, sendo que a família, por ser o primeiro lugar onde há a identificação da criança, né, tem essa imagem negativa. Como a família ela deveria se portar diante de um agressor quando ele está dentro de casa e já começa a aparecer esses sinais de agressão? Tiago, só para falar, em 2018 saiu uma pesquisa que está entre 10 casos de agressão, de abuso, 8 casos são dentro da família. E de forma exata dessa pesquisa são irmãos, pais e padrastos. Então, de 10 casos, 8 casos foram acionados. Então, é um índice muito grande. É um índice muito grande. Aí eu falo como pedagoga, e me preocupa nesse período de pandemia, que a maioria desses casos, o alerta se dá na escola, porque o agressor está dentro de casa. Então, como esse caso está dentro da escola e o convívio é muito maior, e vamos trazer a reflexão que nesse mesmo dado, 40% dessas crianças, ela tem de 3 a 5 anos de idade. Então, assim, é uma idade da não verbalização. Ela vai demonstrar esses traços aonde? Na escola. Então, a família, ela muitas das vezes vai ser um caso, igual você falou, velado. Não ser revelado. Então, a escola, o professor, que vai poder, às vezes, acionar pelas características. Eu vi, eu não me lembro aonde eu li, mas eu vi algum caso de uma mulher que ela sabia que havia o abuso. Ela já tinha, quando ela descobriu, já estava acontecendo o processo,
E aquela criança, ela naturalizou aquilo, achou aquilo muito comum, e houve uma troca dentro do relacionamento. A menina, que era filha, ela, de repente, o pai se separa da mulher e fica com a filha. Isso é bem da ordem do abuso, ou é alguma coisa de tipo de relacionamento? Ela era mais velha, já era uma adolescente, mas era por causa desse histórico de abuso? Olha só, eu ouso a dizer, não sei se vocês conhecem, a síndrome de Estocolmo. Né? O que é isso? Houve um sequestro e as vítimas começaram a se afeiçoar ao agressor. Elas começaram a fazer uma identificação, de certa forma, assim, amorosa, porque se acostumou com aquele sofrimento. Então, ela começa a desenvolver características afetivas. A gente pode comparar a mesma situação da síndrome de Estocolmo, como a tia Ju já tinha falado antes. Ela não conhece outra forma. A gente sabe, a criança, o primeiro meio social do ser humano é a família, é a primeira instituição social. Então, se ele não tem outra, né, se ela vem sofrendo isso, e provavelmente desde muito pequenininha, ou seja, é o que ela conhece como relacionamento, é o que ela conhece como família, como estrutura, como normal, como a gente estava discutindo antes de entrar, ela começa a se afeiçoar. Então, ela pode até dizer que realmente ama ele. Não, mas não necessariamente porque ela gostava, mas porque ela acreditou que aquilo era o melhor. Vou dar um exemplo claro sobre isso. Nós, antes de andar, nós engatinhamos. Nós aprendemos a andar pelo convívio social, porque é natural... Assim como a fala. E é natural que temos 4 membros que possamos caminhar. Nós aprendemos a andar porque é um convívio social. Assim também, quando a criança se relaciona com o agressor e vincula isso a algo afetivo, mesmo que agrida, que ela sinta dor, porque ela tem consciência da dor, e isso é algo que ela entende, mas às vezes essa dor pode ser gerada por uma dor afetiva. E aí há uma subversão. Entendeu? Então, ela vai preferir ser agredida, a criança, porque ela tem a atenção. Então, ela vai gerar um sentimento que, peraí, com essa agressão eu tenho atenção. Então, geralmente, quem apresenta que isso é errado, é ruim, é o vínculo social. Se isso acontecer dentro de casa, ou então as pessoas mais próximas, é o que a sociedade que a cerca e a escola com isso. Desculpa, posso falar? Pastor, você quer acrescentar? Quero só entender a questão maior quando se fala de família, e que é uma situação muito antiga, porque a criança em si ela não tinha validade. Ela não tinha um valor, ela não tinha credibilidade necessária. Então, quando a gente viu uma lei que foi promulgada há 30 anos, né, a Lei 8.069 de 1990, que é o ECA, né, que dia 13 de junho, que dá credibilidade à questão do abuso, da agressão, dos direitos da criança e do adolescente, mas os pais em si, dentro de casa, não têm conhecimento da lei. As coisas acontecem de maneira muito... como é que se diz? Sem a punição correta. Então, o pai ele vai executar, vai realizar, vai fazer, mas essa lei ela está passando muito longe. Então, cabe às instituições, tanto as faculdades do saber, os colégios, as igrejas, né, outras áreas, a poder municiar as famílias dessa responsabilidade tão grande com a criança. Quando a gente começar a entender que a criança... ela tem que ser nutrida, cuidada, muito além da lei colocar para nós, que a gente tem que realizar essas questões, mas nós como família, de passar segurança, proteção, abrigo, de participar, a gente vai conviver com uma situação mais confortável, porque isso reflete mais à frente. Se a gente relapso agora, a gente vai pagar lá na frente. Então, por isso a importância da família, do cuidado e de propagar a lei, uma lei que já existe. Se a gente não falar da lei, se a gente não anunciar a lei, não levar à frente, a gente, como igreja e como instituição, a gente vai pagar o preço. Porque a gente tem que responder e tem que acolher, e eu sei que vai ser uma das perguntas que vai ser ditas para frente, como é que a gente lidar com essas questões, mas a gente consegue tratar antes de a gente deixa de estar evitando grandes problemas e grandes transtornos. Pastor, o ECA, de 1990, ele foi um documento reconhecido mundialmente, que foi
um primeiro documento específico para crianças e adolescentes. Então, tudo que permeia toda instituição que trabalha com criança e adolescente é fiscalizado e é nutrido pela lei, tem a base do ECA. Então, o que aconteceu? Através do ECA, criou-se o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar que vem fiscalizar. Então, há toda uma proteção. Acontece qualquer coisa com o menor, um menor infrator, ou um abuso, ou uma denúncia de maus tratos, que é muito comum e vem muito associada com abuso, vai para a denúncia, para o Conselho Tutelar, e a Disque 100, por favor, é importante frisar isso, tem um Disque 100 que você pode ligar e fazer a denúncia, e é fiscalizado, é uma denúncia anônima, e o Conselho Tutelar ele fiscaliza, e é um órgão que é feito um concurso, um processo seletivo, para pessoas da comunidade estarem fiscalizando dentro desse meio do estatuto aí. Uau. A gente estava falando sobre como a gente descobre, né, o perfil de uma criança ou um adolescente que sofreu agressão. E, normalmente, né, Tia Ju, a escola é uma das primeiras a identificar, né, fora do ambiente de agressão. A escola é um dos lugares que é mais notório você ver uma criança que se comporta diferente, até por conta das outras crianças que convivem, né? Como é que a escola trabalha isso diante de uma situação dessa? Primeiro que a gente tem que... Vamos partir da educação infantil. A gente, às vezes, tem que gerar uma conscientização. Uma conscientização tanto na criança quanto para o educador. Então, a minha orientação, que eu já trabalhei como orientadora, é que eu realize uma capacitação com esse profissional, com o professor. Porque a criança gera aspectos bem observáveis que o nosso olhar e a nossa observação pode logo detectar algo de errado para ser acionado. Eu vou falar algumas aqui, que até eu dei uma pesquisada. É uma que a criança é extremamente submissa. A criança é uma pseudo-madura, você vê traços de maturidade fora do contexto da idade. É agressiva, antissocial. A criança, quando você vai tocar nela, ela repele. Então, isso é uma nítida... ainda mais com o professor. Às vezes o professor abraça, e isso já aconteceu, não é 1, 2, 3, nem 10 casos comigo. Muito frequente isso. Você tocar na criança. Outras são você observar... Tanto professor homem quanto mulher. Quanto mulher. Isso, e às vezes até você bota a mão na criança, a criança repele. Por quê? Ela não é que ela repele você, é porque gera dor. Então, ela vincula ao afeto, ao gesto de afeto. Crianças que frequentemente chegam muito cedo à escola e querem ficar na escola, não querem sair, tanto adolescente quanto criança, não querem sair, muito tímidas, não se expressam, crianças que choram demais, crianças sonolentas demais, porque geralmente isso acontece na madrugada, ainda mais com questão domiciliar. Crianças com dificuldade de concentração, crianças com queda repentina de desempenho escolar, crianças com falta de confiança em pessoas, não confiam, adolescentes que não confiam, crianças com comportamento aparentemente sedutor, gostam de usar muito batom, gostam de usar roupa de adulto, então você vê uma maturidade muito precoce, crianças com ideias suicidas e adolescentes suicidas, criança que detecta depressão e adolescentes com depressão, e crianças com imensos sentimentos de culpa em relação a tudo. E em creches, especificamente em educação infantil, crianças que vão muito ao banheiro, demais, crianças que fazem a automasturbação. Como que eu falo isso? Isso é muito comum falar que é natural nessa idade, que ela está descobrindo o próprio corpo. Então, ela tem automasturbação além da descoberta do corpo, e crianças que têm traços de sangue. Então, isso, Tiago, você pensa que é chocante falar? Não é. Não é. Porque existe um vídeo, eu vou passar o link para você, e, por favor, eu peço que compartilhe. É um link que a gente passa todo ano, e eu oriento meus alunos de pedagogia, que são professores. Fale sobre isso.
com crianças de 1 aninho, 2, 3 aninhos, sim, porque é um vídeo de fácil linguagem. De uma turma de 15 crianças que foram passados, 7 tiveram falas de abuso, porque a criança ela é muito sincera, muito positiva. E uma criança de 4 para 5 anos, ela verbalizou a fala seguinte: por isso que só o meu avô me dá banho. E dói. Por isso que só o meu avô me dá banho. E dói. Aí a gente só fez a pergunta: como que ele dá banho? E a criança reproduziu. E aí? Esse abuso acontecia durante um momento de cuidado na rotina da casa. Então a gente precisa sim falar disso, e principalmente com as nossas crianças. Antigamente, né, assim, era muito comum os pais deixarem os filhos irem para a casa do amiguinho, né? Hoje já não dá. Hoje a percepção, né, e a mentalidade é outra. A gente vai querer saber quem é o amiguinho, quem são os pais dos amiguinhos, né? Pensando nessa questão qual foi colocado, né, o Disque 100. O Disque 100 é para poder municiar e nos dar um porta-voz para a gente poder realizar a nossa denúncia anônima. Né? E entendendo que no tempo antigo, igual eu falei anteriormente, a criança não era mencionada, Jesus, quando ele vem na proposta do reino, ele vai dizer em Mateus 19, olha, deixai vir a mim os pequeninos, que dos tais é o reino dos céus. Porque a criança ela é vulnerável ao ponto de dizer assim, eu conto com elas também. Elas vão ser um adulto amanhã, então é necessário já olhar ela hoje. Porque se a gente não olha a criança hoje, não cuida hoje, não tem como a gente cobrar amanhã. Não é inviável. Né? E eu quero fazer essa pergunta para a Thalita, né? Porque é na área da psicologia, porque a criança ela tem uma percepção muito aguçada dos pais, da mãe, né? E ela vai reproduzir aquilo que ela vê em casa. A gente conversou aqui nos bastidores até a questão dos relacionamentos, que implica até no relacionamento. Não é, Thalita? Sim, a gente estava falando aí, o senhor estava falando sobre a questão de denunciar. Primeiro, só da gente estar aqui falando nesse ambiente sobre esse assunto, isso já é um passo muito grande na nossa sociedade. A nossa sociedade tem uma característica de não gostar de falar das coisas, achar porque a gente está aqui discutindo que a gente está influenciando. Não é isso. Então, quando a gente senta aqui para discutir esse assunto, a gente fala das crianças, o pastor e a tia Ju, quando falam sobre as consequências, né? Hoje, as pessoas dizem que tudo vai para o psicólogo. Na minha época, não tinha psicólogo. Na minha época, os psicólogos eram o chinelo, a vassoura, em outros contextos. Mas por que a gente fala tanto? Porque antes as pessoas não tinham tanta noção das coisas. Hoje a gente entende que, às vezes, uma família doente não de enfermidades, mas doente na forma de se relacionar ou disfuncional, ela causa os adultos que hoje a gente tem. Então, hoje, nós somos a consequência, exatamente, daquilo que não foi sanado antigamente, da percepção que não tínhamos. Hoje, nós temos condições de deixar jovens e crianças melhores, né? Porque hoje nós estamos na era da informação. A gente hoje tem acesso a tudo. A gente pode estar aqui discutindo bem claramente, né? Então, quando o senhor me pergunta sobre os aspectos, né? Como é que o senhor me pergunta? Eu falo de novo para mim. A pergunta direitinho. Sobre essa questão das nossas crianças, né? Do tratado, de estar em contato com o pai e com a mãe, né? Porque vai refletir nas escolhas deles de família amanhã. É isso aí. Então, os relacionamentos que nós construímos na nossa vida, nós, os nossos anteriores, os nossos sucessores, é muito relacionado à forma como a gente vê na nossa casa. Então, a gente reproduz. Nós temos, como a tia Ju estava falando, que a gente anda porque vê o outro andar. Então, nós vamos procurar aquilo que nós já conhecemos. Isso é óbvio, né? O ser humano ele tem medo daquilo que ele não conhece. Então, aprender é difícil, porque ele não conhece, né? Então, a gente tende a criar os nossos relacionamentos com aquilo que a gente já conhece. Então, vamos usar um exemplo. Não vou usar exemplo da questão do abuso. Um exemplo que a criança tem um pai alcoólatra, né? E ela já conviveu com aquilo, e ela tem todos os prejuízos, a gente sabe. Mas, quando ele for crescendo, ou ele pode tender a também entrar no alcoolismo, porque ele já conhecia, mesmo ele tendo sofrido, ou, muitas vezes, ele vai ter um cônjuge que tende, às vezes, não ser alcoólatra, mas a reproduzir o mais próximo daquilo, né? Porque eram as primeiras figuras que ele tinha. Então, é por isso que a gente fala, né, que
a geração mimimi. Não, não é geração mimimi. A gente precisa voltar, às vezes, para um contato com, às vezes, um pedagogo, ou mesmo na igreja, ou com nós, psicólogos, para a gente entender, né, para a gente não continuar sofrendo. E aí a pessoa, às vezes, casa ou se relaciona e continua trazendo os sofrimentos que ela trouxe de criança e que ela não tratou. Né? E aí vai gerando esse monte de consequências. Os números de depressão que vão aumentando, os números de ansiosos que estão aumentando, os casos de suicídio, porque ela já não dá conta. Né? Os problemas de autoimagem, adolescência. Adolescência é uma fase. Quando a gente fala de crianças que foram abusadas, as meninas, né, e meninos também, porque o número de meninos é altíssimo, assim como o número de abusadores mulheres vem crescendo muito mais. E as meninas, né, principalmente quando vai chegando na fase da adolescência, que tem toda aquela pressão para serem perfeitas, bonitas, às vezes até mesmo na família. Quantas mães a gente não sabe que fala assim com a filha, você está gorda, arruma esse cabelo. Né? Tem essa pressão toda. Já e somado a tantas coisas, tendem a ter bulimia, anorexia, muito cedo. As meninas hoje têm transtornos de imagem cada vez mais cedo, por essa cobrança toda. E voltando na fala da Juliana, né, a própria erotização que tem acontecido hoje. Hoje a gente tem campanha Criança Não Namora. Né, porque tem crianças de 10, 12 anos que estão namorando, que estão grávidas. 1 ano de idade. Né? É complicado. Fala assim, seu filho vai namorar com quem? Já não pergunta. Acha bonitinho, acha nada contra o funk, não, tá, gente? É assim, no sentido assim, de respeito mesmo. Sim, claro. Mas a questão do que se diz nele. Então, acha bonitinho a criança dançar. Mas aquela dança são danças de reprodução de ato sexual. E voltando isso, venho trazer aqui também que Mateus 7,17, se eu não me engano, fala que a árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos. Então, a gente vê uma reprodução, e se a gente vê pela história da educação, pela história infantil da criança, lá na raiz, você vai ver que, na escravidão, a criança com 9 anos de idade já era considerada como um reprodutor. Sim. Aos 9 anos de idade. Então, ele já era colocado como reprodutor. Se ele era bom, vinha de uns pais bons de trabalho. Então, aos 9 anos de idade, ele era colocado como reprodutor. Você vê a história. Sim. As moças que com 12 anos, 14 anos, se já casavam. Tinham filho, né? Olha como você ceifa. Se você for pensar que hoje a média das mulheres terem filhos é 30, 32, né? As mulheres hoje tendem a ter filhos depois dos 30. Então, olha só, quando você pega uma criança, né, que ainda é criança, ou um adolescente, ou ainda um jovem, olha quantas oportunidades você ceifa dessa pessoa de sonhar, de viver. Né? Então, isso tudo é uma questão que a gente tem que pensar. E, assim, quando a gente vai para o consultório, a gente está falando de uma forma geral. Eu preciso entender. Às vezes chega um caso, para mim, de uma pessoa que tem algum comportamento estranho, ou algum vício, ou mulheres muito retraídas, pessoas muito retraídas, e você começa a pesquisar. A gente volta muito na infância. Mas como é que foi essa infância? Tem gente que fala assim, pô, o psicólogo é um saco. Fica perguntando da minha infância. Mas não é. É porque lá na infância que a gente constrói as nossas crenças. É um parêntese, tá? Infância, e eu dou aula sobre isso, é diferente de criança. Você pode ter sido criança, que é uma faixa etária. Todo mundo foi. Vai ser. Agora, infância não, contexto social vivenciado. Então, às vezes, ele foi... Você já viu aquela brincadeira? Você não teve infância não, Tiago? Você não teve infância não? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira de uma fala verdadeira. Você, às vezes, realmente não teve infância. Você foi criança, mas não teve infância. E a gente ouve isso quando a gente está em consultório, né? Eu não podia brincar, eu não podia estudar. Eu tinha que trabalhar porque eu era mais velho ou por uma outra situação, eu não pude estudar. Então, assim, você vê que a pessoa ela vai carregando aquilo de uma vida. Então, às vezes, ela chega nos 30, nos 40, ou a fase que ela tem condição, e às vezes oportunidade de chegar até nós, e você olha, assim, você vê os prejuízos que isso causou na vida. Né? Então, às vezes, algumas mulheres, principalmente, que são mais fáceis de a gente exemplificar, podem chegar lá com o histórico de um marido mais agressivo. Aí você vai ver, ela teve um pai também agressivo. Não porque ela goste, mas porque, infelizmente, a crença dela, que talvez aquele pai era agressivo, mas provia a casa. Então, eu preciso ser provida também. Eu tenho necessidade de ser guardada, de ser provida, de ser segura diante da figura
daquele homem. Então, ela tende a reproduzir. Lógico, não é exceção, não é regra. Tá, gente? Pode ser tantas coisas. O ser humano, a gente não pode taxar é isso ou é aquilo. Eu jamais posso fazer isso. Mas a gente percebe que tem, sim, uma relação com a nossa primeira infância, né, e todos esses aspectos. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, você pode ir escrevendo aí, que a gente está anotando, e no finalzinho a gente vai fazer o possível para poder responder essas perguntas que vocês estão mandando. Pastor, a gente como corpo, alma e espírito, a gente entende que existe um lado que é trabalhado pela igreja, porque não são somente marcas físicas ou psicológicas que um abuso deixa, mas também existe um lado espiritual. Então, como a igreja ela pode trabalhar em cima não somente de uma criança ou adolescente, mas de uma família que presenciou, que vivenciou esse quadro de violência? Então, aí eu vou deixar bem claro que o credo social da Igreja Metodista, ele proclama que é inadiável a urgência no Brasil a tomada de providências que visam o cumprimento do direito da criança e adolescente. Quando a gente vê uma criança ou adolescente que foi abusado, a gente entende que vai ficar marcas e traços. Que com conversa, com orações, e não abrindo mão da ciência, de profissionais da área da saúde, dos psicólogos que também nos auxiliam e assistem, para poder ajudar, para poder sanar. E não demonizando tudo, mas a gente sabe que ficam marcas, porque ela vai crescer e ser um adulto. E para a gente poder entender isso, eu falo porque eu fiz o gabinete com uma jovem, né, então ela teve essas fases de criança, adolescente, mas já uma jovem, casada, e ela reproduzia no matrimônio o reflexo lá de trás, ao ponto que ela foi partilhando e falou, olha, eu fui abusada lá atrás, e não fui abusado com alguém que era longe, fui abusado por alguém que era próximo. Então ela partilhou que foi pelo irmão mais velho que tomava conta dos irmãos mais novos. Então, de alguém próximo. Só que não era uma criança, nem um adolescente, já era uma mulher já com uma idade mais experiente. Mas ela trazia traços dessas marcas, ao ponto que a gente conversou com ela e conversou também com o irmão, porque o irmão também tinha formado família. Então, tinha a família dela que estava formada, que estava vivendo marcas desse abuso na infância, e tinha a família do irmão, que também formou família e também que vivia marcas desse abuso. E quando nós conversamos, houve um arrependimento, houve um quebrantamento. Tem casos que tem que levar para o psicólogo, mas tem casos que também Deus pode intervir, como interveio nessa questão. E ali os irmãos se reataram as famílias, e aquilo que estava trazendo vergonha e opróbrio, Deus jogou por terra, Deus arruinou, Deus cancelou. E eu conversei com ele, assim, olha, o que vocês estão fazendo hoje, vocês estão dizendo assim, olha, o meu filho não vai ser abusado, a minha filha não vai ser abusada. Vocês estão cancelando algo que vocês abriram precedente lá atrás. Então, quando o Tiago fez essa pergunta para mim, ela tem esse cunho, tem essa responsabilidade. Nós, como igreja, nós entendemos que nós temos que aconselhar da melhor forma possível, porque a gente sabe que a gente abriu uma procedência. E quando você abre uma procedência, você tem que fechar com a procedência em oração e pedir para a orientação do Espírito Santo de Deus para poder nos ajudar nesse momento tão difícil e delicado na vida de uma pessoa. Então, até mesmo dentro da igreja, existe uma parte não espiritual que precisa também ser trabalhada, porque quando você demoniza tudo ou espiritualiza tudo, às vezes você pode deixar de tratar algo que precisa ser tratado. Sim, porque se você não para o diálogo, você vai entrar na questão emocional tua. Eu aprendi isso, já vi isso, então é assim. Não, é casos e casos. Esse caso foi dessa forma. Mas se vier outro caso, eu tenho que sentar, conversar, e a gente vai deduzir, ou de maneira muito, muito aprofundada, viu? Se encaminha para um profissional da saúde, para um psicólogo. O jeito mais simples de resolver isso é em oração. E Deus vai colocar no nosso coração se um psicólogo vai nos ajudar. Eu vejo que tem muitos líderes, muitos pastores que acham assim, eu já orei. Se você não recebeu porque você não tem fé, então a culpa é sua. E as coisas não são bem assim. Se tem um psicólogo, é autoridade de Deus. Se tem um profissional na área, é autoridade de Deus. Eu não vejo vaidade nenhuma de encaminhar alguém na área da saúde para ser tratado. E rapidinho,
A gente, quando tem pacientes em consultório com algum problema, ou mesmo que não, a gente pergunta, você tem religião? A psicologia, eu jamais posso aqui influenciar alguém, algum credo. Mas posso trabalhar se ele tiver algum credo. Ou se ele tiver vontade de conhecer algum credo. Então, assim, a gente pergunta, você tem religião? Ah, tenho. Então, procura o seu líder, procura o seu grupo, né? Não é errado. E o que o pastor falou é muito bacana, porque quando eu recebi o convite para essa live, já era bem tarde, estava muito frio, e eu passei por muitas tribulações, inclusive hoje, para chegar aqui, mas vim muito alegre, muito disposta, porque são poucas igrejas que se abrem para um debate tão profundo. As pessoas têm medo, como eu já disse, já têm medo de debater, mas não precisam ter medo, porque assim como a escola, a igreja é o segundo lugar onde a gente consegue. Né? Porque a gente está formando famílias, pensamentos, e as pessoas acham só porque tem alguma religião, independente de qual seja, que não se possa falar sobre isso, mas não. A gente deve falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre suicídio, sobre exploração, né? Porque é daqui que a gente vai conseguir salvar muitas pessoas do destino cruel. Que aí, como é que a gente pode traduzir isso? Drogas, né? A própria depressão, a própria ansiedade, a agressividade, os relacionamentos fracassados, os profissionais que não conseguem trabalhar. Então, enfim, por isso que eu, roubando aqui um pouquinho o tempo, para parabenizar mesmo, e que sirva de exemplo, para que outras discussões, porque é um canal, é um lugar muito importante, que a gente possa acolher. E o acolhimento, como o pastor falou, fiz no gabinete, é o acolhimento. Então, ali, só daquela pessoa ter se sentido acolhida, ele realmente conseguiu romper, porque ela foi ouvida realmente, ela foi acolhida. Eu posso trazer uma passagem que fala lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que fala assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vem falar que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E o abuso sexual é uma agressão ao corpo, que afeta a alma, que são as emoções e os sentimentos, porque as emoções é aquela explosão imediata e o sentimento é a consequência interna do que fica. Né? Vamos falar um pouquinho, porque eu sou psicopedagoga, então eu dou uns pulinhos lá também. Eu dou uns pulinhos só, tá, gente? Cheguei a fazer um pouco de psicanálise, mas parei porque começou a me freudiar. Aí fiquei meio Freud, bem profundo, né? Bem profundo, só para quebrar a tensão. Então, o que acontece? Nós precisamos entender e tirar essa questão de gerar tudo a demônios, feridas da alma. Hoje, temos pessoas que estão na igreja, líderes, até pastores, que têm depressão. Sim. Então, a gente não sabe como que foi essa ferida lá atrás. E, às vezes, a consequência de explosão vai vir futuro. Então, ele pode estar o espírito ok, legal, o corpo ok, legal, mas e a alma? Isso pode ser uma sequência do abuso. E o abuso é uma ferida, tanto da alma, tanto do corpo, e pode afetar o meu relacionamento com Deus, com o meu espírito. Porque pode tirar minha autoconfiança, eu posso gerar uma inferioridade. Eu não mereço o amor de Deus. Por quê? Vai ter um trauma que vai faltar a questão da paternidade. Aí a gente culpa, porque ele vai perder a referência de paternidade. E Deus é o quê? Pai. Então, ele vai gerar essa perca de referência. E aí entra a igreja com algo muito positivo, que ela vai falar: ei, você tem um pai, sim. Você tem um pai que te ama, um pai que te aceita. E aí entra a questão da espiritualidade com a cura da alma, que o pastor, que a igreja precisa entender isso, e não rotular, e não ter preconceitos, e falar sobre isso. E eu venho trazer uma fala de uma pedagoga. Eu preciso que essa live motive a pais conversarem com os seus filhos sobre isso. Esse é o papel da igreja, né? De ser muito relevante num tempo como este. É uma situação que acontece de maneira muito exacerbada, e quando eu trago isso, eu lembro do projeto Sentinela em São Paulo, que fala que a maioria dos abusos acontece no seio religioso.
Por isso, o Vaticano, por exemplo, né, vou usar porque foi uma coisa que caiu na mídia nacional, internacional, sofreu tanto, porque os casos, escândalos sexuais de padres com crianças foi subindo, 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 ao ponto da igreja ter que se pronunciar a respeito. Eu estou falando de uma questão que passou nos noticiários, né? Qualquer um pode entrar na internet e procurar. Houve um escândalo muito grande que quase faliu uma instituição Isso religiosa pode acontecer antiga. também, independente de denominação. Sim. É algo que está sendo, hoje é muito positivo nisso, que hoje a informação está muito acessível. E vamos gerar nesse período de pandemia e vamos criar um alerta, até para as famílias que estão nos assistindo. Comece a observar a criança dentro da sua casa. Crianças que caem, que Cuidado mudam em deixar com drasticamente. parentes, entendeu? Começa a pai, mãe, observem seus filhos, cuidem dos seus filhos. Avós, avós, Avô, tias. que hoje podem nem prestar avô e nem atenção. avó pode ir muito, porque na pandemia não está podendo estar junto, né? Mas se você tem um vínculo, né, Tia? Às Tem um vezes tem vínculo. A criança sempre vai ter um vínculo E o com adolescente, alguém. às vezes esse adolescente está em casa, o pai e a mãe, e o adolescente, ele geralmente fica muito recluso. E nesse período, eu entendo que muito pai, muito a mãe estão passando um tempo maior com esse adolescente. Então, às vezes está observando uma característica que não observava antes pela correria do dia a dia. Então, senta, conversa, dialoga. Vamos tentar compreender o porquê. Será que aconteceu algo na infância? Então, não tem... eu penso que pai e mãe é autoridade. Eu estou aqui com a minha filha. A minha filha tem 14 anos e está ouvindo essa live. E eu sempre abri isso muito claro para ela e conversei muito claro. Pai e mãe tem que ser o primeiro canal de informação, porque se você abrir brecha para isso, você vai abrir oportunidade para alguém dar informação para o seu filho errada. Então, a tua fala é uma fala de amor, pai. Quando ele ouve um amigo falando, uma amiga falando, a fala não é de amor, é uma fala de sedução, a romantizada. Então, vai ludibriar qualquer pensamento que o pai se omitiu de fazer. Então, se você é verdadeiro com teu filho ao ponto de falar assim, ó, isso pode, isso não pode, você está bloqueando e impedindo que informações adversas venham contaminar o coração do teu filho. Vou abrir um parênteses. Eu já presenciei isso. Um abuso sexual de consentimento. Um adolescente, eu dou aula para adolescentes também. E ele me falou que ele sofreu muito preconceito, bullying, por ser virgem. E os colegas, ele sofreu um abuso de consentimento que ele praticamente... pagaram para uma pessoa ter relação com ele e ele se sentiu abusado, porque ele sofria bullying por ser. E ele falou, eu fiz algo que eu não queria, eu sofro com isso. Ele professava uma fé cristã e isso gerou um sofrimento para ele muito grande. O que foi que afetou isso? Ele sofreu um abuso de consentimento. Então, aí vem um sentimento de culpa muito alto, porque ele rompeu com a fé que ele tinha, com a crença que ele tinha do que era certo e errado. A agressão do próprio corpo, né? Porque, gente, imagina, a pessoa vem te, às vezes, agarrar para um assalto. Vamos pensar num assalto. A pessoa vem, você já fica totalmente, né? Nossa, me tocou, meu corpo, meu espaço. Então, você imagina uma agressão nesse sentido. Isso, às vezes, é induzido até por pais, tá? Na nossa sociedade, é induzido até por pais. Ah, meu filho é virgem ainda. É isso que eu ia falar, o machismo. Machismo. A nossa sociedade ela é muito, 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 muito extremamente machista. Então, a gente tem uma luta aí também, né? A psicologia, a pedagogia, assistência social, algumas outras áreas a gente tem lutado para quebrar. Quando a gente fala, homem chora, mas não só por questão do chorar, é para a questão do sentimento, né? Porque, infelizmente, criou-se que para você ser homem, você ser viril, você tem que ser agressivo, a ponto de não permitir que o rapaz escolhesse a idade que ele queria ou não ter sua relação. Então, assim, hoje em dia, não, você não pode casar virgem, quase dessa até forma. acho que, me corrija se eu estiver errado, que pode ser que alguns pais eles sejam tão intencionais em empurrar os seus filhos para relacionamentos assim, mais profundos, por medo de haver esse rompimento com a masculinidade ou com medo dele não ser hétero, ou ter esse medo dele se desprender para o outro lado, porque quando você fala homens não choram, é justamente não seja uma menininha,
não sejam... existe essa... É porque, infelizmente, a questão da emoção ela é uma questão histórica. Ela foi associada que as mulheres eram um ser frágil, que choram, que romantizam, que se apaixonam. Infelizmente, assim, isso é errado. Assim, não, todos nós temos sentimentos ao ponto que somos seres humanos. Né? Agora, eu vou utilizar de uma frase, de um viés que não é o meu como propriedade aqui e agora. Né? Quando Deus sopra o sopro da vida nas nossas narinas, Ele sopra o sentimento para todo mundo. E não é distinção, não há distinção. Então, quando você vê lutas, e estou falando agora mesmo como psicóloga, que tem uma luta ativa fora, né, daqui, como feminismo. Você pode praticar o feminismo de muitas formas. As pessoas falam assim, feminismo são algumas visões distorcidas. Não. Né? O feminismo é quando você dá oportunidades às mulheres de ter a mesma posição social de trabalho, a mesma posição até mesmo religiosa. Tem algumas situações que eles não aceitam que a mulher tenha alguma religião. Você não vê muitas pastoras, infelizmente. Isso é igualdade de gênero. Quando a gente fala igualdade de gênero, é diferente. Igualdade de gênero é que tanto menino quanto menina façam ações de... brincar de carrinho, a menina pode brincar. E um menino pode brincar de boneca e ser reproduzindo uma ação de um pai. Isso aí que eu ia falar. A forma como as crianças brincam. Quem está assumindo qual papel? Às vezes o menino está ali brincando, você fala, sai, está brincando de boneca. Às vezes ele está assumindo o papel de pai. Né? Às vezes ele está fazendo a comidinha para ajudar a esposa. Então, não necessariamente ele está brincando de panelinha por uma questão, enfim, mas pelo papel que ele assume. Vamos gerar também, Tiago, uma reflexão, e eu penso que a gente pode falar isso num posterior momento, que há N abusos, né? Abuso emocional, que é algo muito comum, que não é um abuso sexual, mas é um abuso emocional. Que é aceito, né? Infelizmente. Que é aceito e muitas das vezes por autoridades, né? Que é pai, mãe, familiar. E gera uma série de discussão. E a questão que vem trazer que isso é pesquisa, é dados, não é minha fala, não é fala de ninguém aqui. A maioria dos casos de homossexualidade vem gerada de um abuso sexual. Então, a gente vê a questão da reprodução. Isso são dados, tá, gente? Então... claro que há uma série de fatores, mas também um dos fatores que a maioria... então, nós precisamos, dentro disso tudo, ouvir nossas crianças e adolescentes, quando a gente fala adolescente até 17 anos, conversar, ter diálogo e sermos uma referência positiva, como pais e como pessoas. Uau. A gente já está caminhando para o fim. O tempo está acabando já. Que coisa boa, a gente nem vê a hora passar. Nós temos algumas perguntas aqui, mas você que tem a sua pergunta, você pode deixar anotado. A gente vai fazer o possível para responder. Se a gente não responder aqui na live, a gente vai procurar nos comentários. Esse vídeo a gente vai subir ele no YouTube também, então lá você vai poder rever esse bate-papo. Né? E eu queria perguntar para o pastor o seguinte. Eu vejo que a gente está conversando aqui, a gente entende na vida hoje em dia, no cotidiano de hoje em dia, a gente vê que um trabalho é importante ter um departamento de psicologia, no meio escolar é importante ter um departamento responsável pela área de psicologia, e a gente entende que dentro da igreja também é importante ter entendimento nessa área, não é mesmo, pastor? E o que eu queria que o senhor falasse comigo é o seguinte, como que a igreja ela trabalha em cima de não de uma criança que foi abusada, mas de um abusador? Legal. A primeira pergunta que lá na frente você fez a respeito da igreja ter parceiros, né? A nossa igreja ela tem cartas, né, para direcionar tudo o que acontece no âmbito social, né? Tem a carta do racismo, tem carta da igreja de pronunciamento de vários assuntos em gerais. Né? Mas eu sou muito a favor da nossa igreja ter uma área que trata da advocacia, do direito, uma área que trabalha da psicologia, uma área social. Eu sou muito a favor que isso tenha na igreja. Então, se tiver irmãos na igreja, que se formou, está na área e queira contribuir, é muito bem-vindo. Você ceder um dia para estar na casa de Deus. Quando se fala de agressor, eu vou entender que tem João, capítulo 6, 37, que vai dizer assim, que todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma vou lançar fora. Ele é um pecador, como eu sou. Ele precisa de ajuda, como eu preciso. Mas aquilo que ele fez, aquilo que ele cometeu, eu tenho que denunciar. Eu, como pastor, eu tenho que denunciar. Mas eu, como pastor,
eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que assistir ele. Eu tenho que inserir ele novamente no contexto social. Né? Então, quando o Tiago faz essa fala, como é que eu me dou com o pecador, com um agressor, com um acusador, com um adulto, ou de repente até uma criança. A gente está pensando se um adulto, de repente, é alguém de 14 anos que seduzia ou abusou de alguém com 4, com 5, com a idade menor. Muito comum na escola. Eu já presenciei um ensino fundamental. Uma criança com uma outra criança. Presenciei. Dava aula, presenciei no banheiro. E é uma reprodução. E, às vezes, esse adulto é uma reprodução da consequência de um passado de agressão. Então, a gente tem que gerar um olhar de amor, de compaixão, mas não de negação. Isso é pederastia. Isso aí. E pastor, sendo um pouquinho mais direto, a igreja hoje está preparada para receber um agressor? A igreja é para estar preparada, né? Mas a gente tem que buscar essa maturidade. Por isso que é necessário a gente se compadecer com a causa um do outro. Né? Se Jesus estivesse dentro da igreja, ele ia abraçar, ele ia conversar, ele ia tratar, ele ia resolver, ele ia apontar, mas também ia dar a solução do problema. A igreja, hoje, ela está na questão de acusar. Olha, você fez isso, então você vai ficar aqui. Não, mas já que você fez isso, eu vou tratar de você para que você venha se redimir. Então, a igreja ela assumiu um papel, eu coloquei até aqui, de não receber por absolvição. Né? Ela prejudica a proposta do amor incondicional. Porque se Deus amou o mundo de tal maneira, por que eu vou condenar aquele que está chegando? Se ele está entrando, é porque ele já enxergou que errou. Se ele já enxergou que errou, a gente tem que estar preparado para ser remédio, não veneno. Então, a igreja é para estar preparada. A igreja tem que ser a resposta em meio a tantas perguntas que a pessoa quer. Né? Se chegou aqui, porque ela sabe, olha, se eu perguntar lá fora, eles não vão me receber. Então, eu vou na igreja, porque eles vão me receber. E a igreja não recebe? Não, a igreja é para ser esse canal, essa resposta de melhora social. Então, quando você faz essa pergunta para mim, a igreja não está preparada, mas é para estar. Deve estar. Preparada desde sempre. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque a igreja é local de cura. E se a pessoa está assim, ela precisa de cura. Então, é um local que tem que estar aberto, não em negação, mas em tratamento e em cura. Tanto que uma pessoa, quando ela é condenada por esse tipo de crime, não que ela não deva, como o pastor e a Juliana falaram, ela tem que ser responsabilizada sim, mas ela também tem direito ao atendimento, tratamento psicológico, porque a gente entende, acho que é a pergunta que você me faria, já estou me adiantando, você entende que ele precisa de tratamento. Não estou dizendo aqui que seja fácil da gente, enquanto sociedade, entender. Realmente, é difícil a gente aceitar essa situação, mas ele também, como ser humano e por legislação, ele precisa também ser ouvido, atendido, tem direito à defesa, às vezes não é explicável, é uma patologia, sim, né? Sim, em alguns casos sim, é patológico, e em alguns casos não. Por isso eu tinha falado antes, a gente não pode taxar. É um sociopata, um psicopata? Às vezes não, às vezes é uma pessoa que teve uma infância infeliz, ou uma juventude infeliz. Então, a gente não pode, mas ele precisa ser ouvido, ele precisa ser acolhido. Então, tem dentro da psicologia profissionais que trabalham com esse tipo de situação. Não é o meu caso. Né? Eu acho que não daria conta, não por não acreditar que ele tivesse, mas por ser uma questão que mexe muito com a gente. Mas tem profissionais, e bons profissionais dentro do nosso país, que são capazes de lidar. Então, sim, você tem como tratar e deve tratar, mas não tem como eu taxar, entendeu? É psicopata ou não é psicopata? Mas a gente entende que é uma pessoa muito adoecida, emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, no sentido de ser um ser espiritual. A gente acaba entendendo, então, que isso pode se tornar um dominó, né, onde vai acarretando. Se não for tratado, se não houver um stop ali, isso pode ir acarretando de geração em geração. Né? Sim. Por isso que eu tinha falado antes, que a gente fala muito da geração mimimi. Não é isso. A gente está tentando tratar, enquanto a gente tem tempo, do dominó. É frear, realmente, como você falou. É frear para que a gente possa, futuramente, ter uma geração mais saudável. Entendeu? Uau.
Bem, gente, o dia está acabando aqui, né? Primeiramente, antes de terminar, eu quero agradecer a todos vocês que participaram. A gente tinha mais perguntas para fazer, só que o tempo ele foi bem cruel com a gente, né? Então, olha só, antes de terminar, eu vou deixar aberto o meu Instagram, depois você coloca, porque eu não sei muito mexer com essas coisas. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser falar alguma coisa em off, eu vou separar um tempinho, vou respondendo de acordo se alguém quiser, pelo menos para um primeiro acolhimento, às vezes para o primeiro olhar, depois a gente direciona, já que provavelmente vão surgir algumas perguntas. Não sei como é que vai funcionar com os outros, mas comigo eu vou deixar aberto, depois vocês podem colocar, tá, gente? Ele vai colocar depois no canal. Vocês na Eu vou te descrição. deixar um parênteses também, se tem algum professor assistindo, queira saber como que vai fazer essa abordagem, para não fechar, converse com o orientador, não aborde diretamente a família, por favor. Gente, por favor. Por é verdade. favor, converse com o seu orientador da escola e vai ser feita toda uma sondagem de pesquisa para isso, e o diretor vai vir, se for o caso, aí aciona o conselho. Mas se alguém quiser saber alguma coisa, a gente deixa meu link lá também, que eu estou à disposição para as dúvidas. E a igreja está à disposição para estar acolhendo, recebendo, né? E alguma dúvida sua também, né? No âmbito do saber, a gente também ajuda no nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar. Pastor, ora para a gente terminar essa live que foi esclarecedora, né? Como a tia Ju, a Thalita e o pastor disseram, as nossas portas estão abertas, nós queremos ajudar como igreja, como profissionais, e é isso. Ora para a gente, pastor. Amém. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti nessa noite, pelo período, pela oportunidade que o Senhor nos deu, para poder partilhar de uma luta na qual a gente convive de maneira social. E eu abençoo, Deus, a Tua filha, Thalita, que com muito carinho ela nos atendeu, veio aqui partilhar conosco daquilo que ela aprendeu e nos ensinou muitas coisas. E eu sou grato a Ti pela vida da Tua filha. Eu abençoo a irmã Juliana, que também muito contribuiu nessa noite. E eu sei que o Senhor vai continuar usando, abençoando a Tua filha. Eu sou grato a Ti pela vida do Teu filho Tiago, que nos conduziu nessa noite, apresentando e tendo as perguntas sendo respondidas. E desde já, ó Pai, eu te peço que a nossa igreja continue com as portas abertas, olhando para o social, entendendo que a família é projeto do Senhor, que o Senhor venha abençoar cada criança que nesse período de quarentena está na sua casa, em família, se tiver alguma sendo abusada, que o Senhor venha intervir, auxiliar esse pai, esta mãe, para tomar as medidas cabíveis. E eu sei que no nome de Jesus o Senhor vai dar uma sabedoria, uma gestão dos céus, para que eles possam ser sarados no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pela essa live, essa noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Eu oro a Ti grato, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Diz que 100. Diz que 100. Não é maio laranja, seja todo ano. E o que omite também comete abuso.